É isso aí, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Quem nunca quebrou o braço ou viu alguém que quebrou o braço, ficou com o gesso ali um tempo e ficou imaginando como é que as células que compõem o osso acabam se regenerando? Ou então, você está assistindo um jogo de futebol e de repente percebe que um atleta se machucou e um médico depois assume o caso e trata desse atleta e ele volta a ter uma performance invejável. Para falar sobre ortopedia e sobre medicina esportiva, eu recebo hoje aqui Dr. Joaquim Grava, que está há 42 anos à frente, na liderança da medicina esportiva e da ortopedia aqui no nosso país. Dr. Joaquim, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Joaquim, é o seguinte, nesse quadro a gente conversa com todo mundo sobre temas que são meio do dito popular. Sim. Coisas que acabam rondando a cabeça das pessoas e nem sempre elas têm uma resposta muito óbvia, né? Quando a coisa é muito séria, vai precisar de um tratamento mesmo e a coisa se abre na própria frente. Mas assim, perguntas do tipo, a gente pode estralar os dedos? Isso provoca alguma lesão no aparelho ósseo muscular da mão, por exemplo? Não, isso é um mito, né? Não pode ficar estalando muito, né? Senão se torna um vício, né? Mas até o gostinho de você estalar o dedo é bom. Mas você não causa problema nenhum. Não deixa o dedo mais grosso, porque eu já ouvi dizer isso aí. Pessoa que estala o dedo fica com o dedo grosso. Isso é tudo mito. Não pode ficar viciado nisso. Tem pessoas que, quando ela sente que alguma parte do corpo delas, né, que não só o dedo, coluna cervical, ombro, estala, eles começam a ficar viciados para mostrar para as pessoas. Aí sim você pode prejudicar. Então é bom evitar. Mas o fato de você estar lá para te dar um alívio na articulação, não tem problema nenhum. Então, não vamos confundir estalo com crepitação. Porque o estalo a gente está falando de algo que voluntariamente eu faço o movimento e provoca um barulhinho. Agora, quando você tem a presença de crepitação, que é aquele jeitinho de enferrujado, parece que está enferrujado, já é outra coisa. Então, por exemplo, o indivíduo vai fazer um supino e ele começa a perceber que não tinha esse barulho e começa então a ter uma espécie de um estalo. Deu uma crepitação. Aí é crepitação o nome. Aí você já tem que se preocupar, porque se você mantém essa crepitação, o que você está subentendendo? Que existe algo errado na articulação desses dois ossos. Então isso pode ir agravando a cartilagem e você ter problemas futuros. Olha só, falando de estalar a articulação, não é incomum a gente... Bom, Hollywood explora muito isso. É. Então um lutador, por exemplo, vai encarar o adversário, aí antes de começar a luta ele estala o pescoço como uma forma de mostrar que ele é valente e de intimidar o adversário. E alongando a musculatura. Isso faz mal? Não faz mal. Não, com certeza não tem nada comprovado, né, na literatura que isso faz mal. A não ser que você utilize isso como um vício. Aí começa a fazer mal. Outra coisa, osso quebrado. A gente falou um pouquinho aqui no início sobre essa questão, né? A pessoa quebra o braço, quebra a perna, faz a imobilização com gesso ou de alguma outra forma, espera um tempo e o osso depois se consolida. Como é que funciona esse processo? Se a gente pudesse ter um microscópio, o que a gente diria para as pessoas? Quebrou o osso, como é que é esse processo de regeneração? Olha, quando você tem a fratura, você tem um processo de reposição celular dos ossos. Você tem essa fratura, como todos nós sabemos, é a medula óssea que produz o nosso sangue. Quando você tem a fratura, novas células ósseas serão formadas, que é o famoso calo ósseo. Geralmente quando você tem uma fratura, principalmente de osso bem superficial, como a tíbia, como o rádio, fica aquele caroço. Aí a pessoa, esse caroço não vai desaparecer? Isso já é o calo ósseo. O que é o calo ósseo? Ele funde os dois fragmentos. Tá? Só que você, na fratura, com a evolução da ortopedia, né, hoje você tem os métodos cirúrgicos. Então, depende muito da deformidade dos dois fragmentos. Um exemplo, eu tenho um fragmento aqui e um fragmento aqui. Se esse fragmento estiver aqui, eu não posso deixar ele consolidar assim. Ou seja, desalinhado. É importante deixar ele alinhado. Trazê-lo aqui. Operando ou não, né? Ele vai formar esse calo ósseo, que é a própria natureza que forma. Se você tem uma fratura que não tem deformidade, e você pode dar a opção para o paciente. Você quer tratar clinicamente
com uma imobilização ou você quer tratar cirurgicamente. O melhor da cirurgia é porque, pelos métodos de fixação que nós temos hoje, Fernando, é que você vai antecipar o tempo livre do seu membro. Porque você ficar, por exemplo, uma fratura de tíbia. Uma fratura de tíbia, que é esse osso da perna que vem na frente, demora de 3 a 4 meses para consolidar. E com risco de não consolidar. O que é a não consolidação? É o que nós chamamos, né, em termos médicos, de pseudartrose. Apesar do osso estar certinho, sem deformidade, essa natureza nossa da formação de calo ósseo não se forma. Devido ao quê? A parte de vascularização do osso. É assim, se você tem uma fratura, dependendo do nível da fratura, por exemplo, a tíbia pode quebrar aqui, aqui ou aqui. A consolidação aqui é bem mais rápida e sempre com sucesso, porque depende da vascularização do osso. Aqui é moderado e aqui pode dar pseudartrose. Quer dizer, esse osso, quando ele quebra mais perto do joelho, a chance de formar um calo ósseo adequado é maior. Conforme vai ficando mais distante, a mesma coisa com o antebraço. Agora, tem uma coisa que é falada assim, pelo menos eu já escutei isso muito na infância, que é o seguinte: se você quebrou o braço num lugar e ali formou o calo ósseo, esse osso formado é tão duro que você pode quebrar em outro ponto, mas onde já existiu uma fratura, você não quebra de novo. Isso não é mito. Você pode ter uma refratura, mas é muito mais fácil você fraturar em outro lugar da fratura antiga do que no mesmo lugar. Agora, Joaquim, falando sobre... Porque assim, o aparelho ósseo-muscular ele é complexo, né? Não é só osso, né? A gente começa a pensar em ortopedia só em osso, e não é isso, né? A gente tem a questão dos tendões, das fáscias, das articulações, do músculo propriamente dito. E quando a gente fala de músculo, a gente fala da busca de mais saúde, então através da prática esportiva, então estou falando aqui de atividade física aeróbica, da atividade física de treino de força, da questão da própria flexibilidade. E tem um ditado comum que se ouve nas academias, porque geralmente a pessoa vai para ter mais disposição, mas também quer ficar mais bonita. Aí vem aquela frasezinha do inglês, né? No pain, no gain. Que significa, né? Se você não tem dor, você não vai ter depois ganho de massa muscular. Precisa ter dor no treino para depois você ter crescimento muscular? Isso é um mito, isso é uma verdade? Como é que funciona esse processo? Não. Primeiro, você não pode ter dor. O que você pode ter é, depois de um treino, você sentir meio doloridinho, lógico, o músculo trabalhou. Mas a continuidade dessa dor, não. Aí está errado. Alguma coisa está errada. Ou a quantidade de peso que você está usando, né? Ou esse músculo não está preparado para essa quantidade de peso. Por quê? A musculatura você ganha com a atividade, né? Com a atividade através de exercícios, e isso ajuda para quem faz o aeróbico. Porque tem pessoas que só falam, só vou correr. E isso é prejudicial também. Porque o que sustenta e dá vida nas nossas articulações são os músculos. A sustentação das cartilagens são os músculos. Então a pessoa que só corre também, ela não está protegida. Então ela pode ter mais problemas. Mas é um mito. Tá doendo. Eu fiz exercício até uma dor intensa. Aí não. O que é muito comum, né, que a gente vê, pessoas que estão iniciando a sua atividade, né, aquelas que estão começando a fazer a sua atividade na academia, aí pega o personal trainer lá na academia, ou o professor da academia, pela repetição dos exercícios, ela não está acostumada. E esses esforços repetitivos vai dar uma dor no músculo. Tá? Mas não é uma dor de doença, é uma dor pelo trabalho. E existe uma outra coisa que a gente sempre orienta. Não pode parar de fazer atividade, porque esse músculo não estava acostumado com esforço. E ele começa a ter dor por causa do esforço. Se você para, você vai desistir de fazer atividade. Então é sempre bom você dar uma continuidade, avisar seu professor ou orientador lá da academia, para diminuir um pouco o peso, para você ter a continuidade. Até que um dia essa musculatura
já está acostumada e não vai ter mais problema. Quer dizer, na verdade é um sinal dizendo para você de que fez primeiro, o trabalho, né? Fez o trabalho. Por isso que tem essa frase. No pain, no gain. Entendeu? Você só vai ter o ganho se você tiver dor, mas não a dor persistente. Se tiver uma dor persistente, é sinal que alguma coisa está errada. Agora, como é que se cria músculo? O indivíduo vai para a academia, ele passa por um treino, quer dizer, de fortalecimento, por exemplo, para aumentar a aptidão dele na corrida de rua, por exemplo. Certo. Mas muitos vão para realmente mudar um pouco o formato do corpo, esteticamente. Como é que funciona isso? Não, isso funciona assim. Não, primeiro, você tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana, você fazer um trabalho com o seu músculo. Você tem trabalho de membro inferior, você tem trabalho de membro superior, você tem o trabalho para a coluna. E isso vai dar volume para o músculo. Você dando volume para o músculo, o que acontece? Sua gordura vai desaparecendo. Se você não tem músculo, você tem gordura. Então vai fazendo esse trabalho durante as academias, na academia do prédio, academia do clube. Só que isso você tem que fazer moderadamente, fazer a coisa gradativamente. Você não está acostumado, então você vai fazendo, e esse músculo, com a repetição dos exercícios, ele vai ganhando volume. E é fácil de entender. Por quê? O que é a atrofia? A atrofia é a perda do músculo. E o maior problema que nós temos na ortopedia é quando alguém é operado ou é imobilizado e o músculo fica em desuso, ele perde. Por isso você vai fazer a fisioterapia para ter o ganho do músculo, que é comparável a essas pessoas sãs, né, que não tiveram problema nenhum, fazer essa musculação para o músculo ganhar o seu volume. Quer dizer, dá um estímulo um pouquinho maior do que o normal, e isso implica num ganho de volume muscular propriamente dito. Principalmente, de muito uso hoje e orientado, pessoas acima de 50 anos, né? Porque você vai passando, o que acontece? Seu músculo vai diminuindo, você vai envelhecendo, você vai mudando a sua postura. Então, é muito bem indicado para essas pessoas, principalmente que estão passando de 50 anos, fazer essa atividade dentro de um peso aceitável, que não te acometa nenhuma articulação, mas além dela ficar bonita, ela vai ter mais resistência. Agora uma perguntinha relacionada à dor e um método que a gente vê muito comumente sendo empregado, né? Que são as compressas. Então a gente sabe que o ortopedista muitas vezes, até na medicina esportiva mesmo, durante um jogo onde tem uma lesão, chega a orientar, olha, vamos trabalhar com gelo, vamos trabalhar com compressa quente. Como é que funciona isso? Como é que a temperatura, porque aqui a gente não está falando de um remédio, né? A gente não está falando de um anti-inflamatório, a gente está falando de um método físico. Como é que funciona? Assim, eu posso utilizar sempre compressa fria se eu me adapto melhor a essa sensação térmica? Ou não? Ou tem um motivo e um período em que você usa cada um deles? Tem um motivo. Quando eu comecei no futebol, Fernando, gelo não podia nem pensar, porque existia um mito que o gelo te levava a um reumatismo. Lembra aquela fase? Depois o gelo começou a ser muito utilizado no esporte e na vida normal nossa. Porque o gelo, quando você faz o gelo, você cria o quê? Uma vasoconstrição no tecido. O gelo, né, o frio, dá uma vazão. O que acontece? O vaso se contrai, ele fecha de diâmetro. E isso evita que uma lesão que você tenha, um lugar machucado, leve tecidos ruins para o local. Exemplo, você evita o hematoma. Exemplo. Você toma uma pancada, você faz o gelo, você evita que o nosso organismo vá sangrar ali na região. Isso você utiliza nas primeiras 48 horas. Depois das 48 horas, dependendo da evolução, você começa com o quente. Para essas dores que você falou de músculo, depois da academia, é melhor você fazer o quê? Fazer o gelo, nas primeiras 12, 24 horas, vai evitar que o organismo leve esses tecidos ruins para a região, e depois você faz o quente. Por que você faz o quente? Porque o quente dilata os vasos.
E o quente dilatando os vasos, o que acontece? O organismo vai absorver esses tecidos ruins para mandar embora do organismo. Então, durante os primeiros 2 dias, eu faço Gelo. faço frio. E eu posso me guiar pelo ponto de dor. Onde eu estou sentindo desconforto, é lá que eu tenho que colocar. Isso o quê? Uns 15 minutos? No geral, a gente pode fazer 20 minutos. 20 minutos. E eu posso repetir algumas vezes no decorrer do dia. Se você, dependendo da dor, a intensidade da dor no local, você pode fazer até 3 vezes 20 minutos de gelo. Por dia. Acaba sendo 1 hora e 24 horas. Tem uma técnica em fisioterapia que chama banho de contraste. Ele é muito utilizado para entorse de tornozelo. O entorse de tornozelo incha muito o tornozelo, né? Então você chama banho de contraste. Uma fisioterapia que ela é sensacional, dá certo em casa e ajuda muito a melhora. Você pega 2 baldes, em um balde você põe água quente, até uma temperatura que você aguentar, e no outro você coloca a água natural da torneira com algumas pedrinhas de gelo. Então você faz 3 minutos de quente, dilatou, certo? 2 minutos de frio, contraiu. 3 minutos de quente, dilatou. 2 minutos de frio, contraiu. E aí absorve. Isso ajuda a tirar o inchaço maravilhosamente mais que qualquer aparelho de fisioterapia. Olha só que interessante. Então, quer dizer, não é mito. É verdade que a temperatura ela pode ajudar, mas é lógico, tem a técnica e orientação apropriada para isso. E tem pessoas que não suportam o gelo, né? Por causa do frio. Não aguenta. Às vezes é muita sensibilidade de pele. Então, o que a gente orienta? Sempre usar, se for usar um saquinho de gelo, pôr sempre uma proteção. Porque o gelo, como quente, pode queimar na pele. Então, Joaquim, para a gente terminar nosso bate-papo aqui, super interessante sobre ortopedia e medicina esportiva, eu queria falar uma coisa. A gente sabe que todo mundo que treina, na verdade, tem vontade de ter um bom resultado e uma boa resposta muscular, por exemplo, tanto do ponto de vista funcional, de ganhar mais força, ganhar mais potência, como também do ponto de vista estético. Durante o treino, a gente faz o estímulo para o músculo. No momento em que eu repouso, acontece todo o processo anabólico, né? Eu quero dizer que as células são reorganizadas, os estoques de glicose, enfim, é tudo reestruturado, de modo que aí a gente tem, então, um ganho de função celular, inclusive o ganho de volume que, microscopicamente, quando a gente multiplica, vai representar um músculo maior, mais bonito, mais, enfim, mais na estica, né, do jeito que o pessoal quer. A suplementação é indicada para todo mundo? Por exemplo, com um aporte maior de proteína, aqui eu me refiro, por exemplo, ao whey protein, ou então a outras substâncias, para que a gente possa oferecer algo a mais? Como que funciona essa linha de pensamento? Viu, Fernando? Inclusive, fora do Brasil, a suplementação sempre foi muito utilizada. No Brasil, agora parece que a suplementação está chegando e eles estão entendendo o que é suplementação. Pra você ter uma ideia, a suplementação hoje nós utilizamos até na geriatria. Porque você vai conseguir ter em seu organismo proteínas puras, como o whey protein. Então, é extremamente importante, porque o músculo precisa de proteína para ele ter o volume dele, para ele ter a força dele, para ele ter a elasticidade dele. O que se confundem muito é a suplementação com hormônio. Que é outra coisa. É outra coisa, não tem nada a ver. A suplementação é extremamente benéfica, em todos os sentidos. Vitamina D3 é uma suplementação, é extremamente benéfica. Vitamina C é uma suplementação extremamente benéfica. A coenzima Q10. Então, todas essas suplementações são de suma importância para o seu organismo, para o seu esqueleto, para você ter coisas novas, tecidos novos, células novas. É extremamente importante. Hoje, nenhum clube de futebol, né, que eu trabalho, até o que hoje é solicitado dentro do esporte, o atleta sem uma suplementação, ele não vai conseguir atingir o ideal dele. Uma pessoa que quer fazer uma atividade física, está com uma alimentação boa, uma retaguarda boa de tecidos, sem a suplementação ela não vai conseguir. Hoje,
toda a suplementação tem que ser utilizada, de acordo com uma indicação do seu médico, né? Tem pessoas que têm mais deficiências do que as outras, mas a suplementação é de suma importância. Doutor Joaquim, muito obrigado por todas as informações trazidas aqui e queria te pedir uma última dica. Sabe, a gente está vivendo um período tão difícil e complicado em relação à pandemia, muitas pessoas estão em casa. Quem gosta de esporte e atividade física sempre dá um jeitinho, né? Então eu já vi muita gente reclamando, olha, eu não consigo mais correr, eu não consigo fazer musculação, mas eu estou em casa pulando corda, fazendo polichinelo, fazendo flexão de braço, fazendo abdominal. O que você acha dessa linha de pensamento, das pessoas estarem se redescobrindo e principalmente entendendo, né, que com o avanço da tecnologia, aqui a gente está falando, por exemplo, da suplementação ou até mesmo da utilização do calor, do frio, enfim, de todo esse entendimento, o que você acha que isso pode contribuir? Né? Esse desafio da pandemia e, ao mesmo tempo, a falta de, muitas vezes, uma oportunidade de praticar atividade física e as pessoas terem que usar a criatividade para executar os exercícios. Não, eu acho isso excelente, né? Porque ninguém, principalmente sem academias, sem ir correr num parque, você ficar em casa, você não ia conseguir até se manter, porque emocionalmente a atividade física é importante. E agora eu acho ótimo isso. Tem pessoas que estão subindo e descendo escada, entendeu? Faz exercício na escada do prédio. Então, aquela corda do boxe, ou quando a gente brincava, quando era criança, ela está retornando. Você está tendo muita solicitação disso. Tem pessoas que fazem caminhada embaixo do prédio, aí sobe, adquiriram pesos para fazer aqueles pesos, né, que você tem para fazer para membro superior. Tem pessoas que estão improvisando muitas vezes por falta de aparelhos, só para ter a manutenção, colocando um saco de arroz de 5 quilos na perna para fazer a estimulação do quadríceps. Eu acho excelente isso. Eu acho que tem que fazer mesmo, porque se você não fizer, primeiro, além de você ter a possibilidade de pegar o Covid, você está fazendo o quê? Você está deixando o seu corpo sem atividade. Isso faz mal para a cabeça, faz mal para o coração. E para a ortopedia, então, faz muito mal. Porque aí você pode ter uma lombalgia, você pode ter um torcicolos frequente, até pelaquela postura que só fica sentado, olhando para o computador, hoje é tudo que você faz online. Então, você tirar um tempo, todos os dias em casa, para fazer esse tipo de atividade, não importa qual seja, que te traga um benefício, eu acho de suma importância. Então é isso aí, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. É isso aí. Obrigado, doutor Joaquim Grava. Obrigado a você. Por informações super importantes. E você vai compartilhar tudo isso que você escutou aqui agora com seus amigos, pessoas queridas, porque é importante entender que movimento é vida. A ortopedia, a medicina esportiva diz isso, e doutor Joaquim Grava, carinho embaixo. E mostra hoje no Covid, né? Você fica sem movimentar 50 dias no hospital. Então, movimento é vida, com certeza. É isso aí. Muito obrigado, doutor Joaquim. Obrigado a vocês. Pessoal, até breve.